Fala pessoal, beleza? Faz um tempão que eu não trago vídeos novos aqui. Tá uma correria maluca, vários projetos. Mas hoje eu vou trazer um vídeo um pouco mais técnico, mas ainda assim explicando desde o início, porque tem algumas pessoas que ainda não fizeram a primeira música ou ainda não sabem como assinar o Suno pago, né? O Suno Pro. Então eu vou trazer aqui 5 passos simples para você desde criar sua conta, definir o estilo de música, o tipo de som que você vai querer, como estruturar as letras, como adicionar as tags corretas, né, para que você consiga fazer com que o seu som tenha realmente aquilo que você deseja, né, aquilo que você tem em mente, e por último depois finalizar, exportar e tudo mais. Então, guia super completo e ao mesmo tempo profundo e técnico, beleza? Então, criação de conta. Você acessou ali a página do Suno, suno.com, você já vai estar aqui direto nessa tela, e quando você acessa ela, eu vou estar fazendo tudo aqui pelo computador, tá? Mas dá para fazer também pelo celular. Pelo computador, você vai logo abaixo aqui da logo aqui, Suno, você clica aqui no Sign In, ou seja, aqui já vai te trazer para essa tela, onde o Suno ele pede para que você faça logins com contas já existentes da Google, Facebook, do Discord, da Apple, ou você use um telefone, tá? Você não consegue fazer aqui o login direto com o e-mail, você consegue apenas usar os e-mails que você já tem cadastrados em alguma plataforma ou um telefone, tá bom? Eu vou utilizar aqui para vocês verem junto comigo como é que faz o cadastro. Então eu vou fazer um login aqui com uma conta da Google. Eu espero que você já tenha aí uma conta, né, Google no seu computador. Trazendo aqui hoje uma conta que eu tenho comum aqui. E depois que você faz então o seu primeiro login, você vai ter aqui já o primeiro acesso. Primeiro nome. E você pode ver que aqui, ó, ele te dá 50 créditos de uso. E também você pode, né, fazer ali a configuração para acessar o upgrade de ter uma conta Pro. Lembrando, a conta gratuita, você tem esses 50 créditos diários, se renovam todos os dias. Porém, você não pode utilizar as músicas que você cria sem a versão paga para fins comerciais. Subir no YouTube, colocar em Spotify, vender essa música, você não pode. A Suno não autoriza, tá bom? Então, se você quer trabalhar de uma maneira mais profissional, monetizar essas músicas, seja lá como for, você precisa sim fazer o upgrade. Então, para você fazer o upgrade é simples. Clicou aqui no upgrade, você está hoje no plano free, né, assim como está no meu e-mail, e você vai precisar então, ó, fazer então a sua assinatura. Eu recomendo você assinar mês a mês, tá? Esse monthly aqui, ó, porque você consegue fazer com que tenha um valor muito melhor, tá? Para você assinar por mês. E é mais prático para você que às vezes quer fazer um mês ou 2 apenas e depois já parar de assinar, né? Às vezes você tem aí algumas músicas para criar e não é tanto tempo, assim, às vezes você não vai usar o ano inteiro, entendeu? Então, vai no Monthly aqui, que é mês a mês, escolha ali o plano Pro, que já te dá direito a 2.500 créditos, e acredite, são cerca de 500 músicas que você pode criar, é muita coisa, tá? O plano Premier, por exemplo, você tem 10.000 créditos, o que chega ali a 2.000 músicas. Caso você realmente produza demais, tá, pessoal? Porque assim, ó, vou falar bem a verdade, produzindo bastante, eu não cheguei a usar ainda todos esses 2.500 créditos, tá? Você vai, então, escolher esse plano, clicar aqui no Subscribe, e ele vai te redirecionar para uma tela de pagamentos, tá bom? Aonde você vai fazer o quê? Ó, ele já vai te dar aqui a opção de assinar em reais, tá bom? Até um tempo atrás, ele só assinava em dólar. Algumas pessoas vão ter uma certa dificuldade se o cartão ele não for internacional. Eu recomendo que você tenha um cartão internacional, tá bom? E aonde faz um cartão internacional, Diego? Cara, você pode ter um cartão internacional no Nubank, tem o Banco Neon, tem os próprios bancos tradicionais, né, como Bradesco, Santander. Então, assim, você tem que saber que o seu cartão ele precisa ser internacional. C6 Bank também tem cartões internacionais, tá?
Tem o seu cartão internacional, você vai digitar aqui então os seus dados, né? O número do cartão, o ano, o mês de vencimento, o código dele, seu nome completo, o endereço, né? Ele vai pedir aqui o endereço. Aí você vai salvar essas informações para um checkout mais rápido, caso você queira depois já continuar assinando mês a mês. Preencheu tudo isso daqui, é só clicar em assinar. Não tem erro, tá? Clicou em assinar aqui, ele já vai automaticamente finalizar a compra e você já vai ter o seu Suno Pro assinado. Não tem erro aqui, gente. É bem simples mesmo, tá? Então, basta ter um cartão internacional e você já vai fazer a sua assinatura. E bom, pessoal, eu voltei aqui para minha conta paga, que eu já tenho no Suno, onde já tem aqui os meus créditos, eu já tenho esse upgrade do plano Pro funcionando aqui, tá? E assim, pessoal, você acessando essa tela aqui, você vai aqui, ó, para criação, em Create, e aqui a gente vai definir, então, né, o nosso estilo de música, o nosso som, né? Passo 2, né, que seria o que você vai querer gravar, né? Ou melhor dizendo, o que você vai querer produzir, né? Que estilo de som que você vai querer, qual que é o mood, né, ou qual que é o tipo de emoção, o que você quer passar com aquela música. Definir isso vai depender muito do seu senso musical, do que você quer com isso. É uma música sertaneja? É uma música gospel? É um rap? É um trap? É um rock? É um heavy metal? É uma música brasileira no estilo aí, um axé, um pancadão? Aqui é a hora que você precisa, então, deixar isso tudo muito bem, né, descrito. E como que você vai fazer isso? Bom, você pode tanto se guiar por artistas que já estão no Spotify, por exemplo, ou Deezer, né? Aonde você vê ali os estilos. Muitas músicas, muitas canções já tem ali a definição do estilo. Então você vai pesquisar isso aqui. Isso aqui não tem muito o que fazer. Você tem que pesquisar, né? Você pode usar, às vezes, um ChatGPT, um Gemini, um Grok, também para colocar ali a banda, o grupo, o cantor que você gostaria de tirar como referência, pedir para ele definir qual é o estilo daquele cantor, daquela banda. Ele vai te trazer isso e você vai fazendo, tá? Então isso aqui é definir o estilo, definir qual que é o tipo de sentimento que você quer passar. Você vai passar para as questões da letra, tá? Não tem também muito segredo aqui. Se você já tem uma letra pronta, se você vai escrever uma letra. Aqui também é algo mais simples, tá, pessoal? O ponto muito crítico e mais técnico que é nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês é refinamentos e tags avançados. Aqui o negócio fica complexo, ó. Pessoal, se você já tem uma certa afinidade com o Suno, vai ser um pouco, talvez, repetitivo tudo isso aqui que eu estou trazendo, mas caso você, às vezes, precisa relembrar ou você ainda não entende muito bem, eu vou te passar bem como que funciona, tá? Os colchetes para estruturas, tá? Isso aqui, ó, para você definir muito bem a seção da música, quando você cria ela, é super importante. Por quê? Uma música tem uma introdução, tem um verso, tem um refrão, tem um pré-refrão, uma ponte, né, um final às vezes diferente. Isso aqui vai fazer com que a sua música tenha uma estrutura que vai seguindo um fluxo na criação. Ela vai criando as transições naturais, você vai sentir que ali vai passar do verso para o refrão, né, de uma forma muito mais suave, uma forma que é como se fosse uma banda mesmo criando e tocando e cantando, tá? Então você pode escrever a sua letra, ó, eu vou trazer aqui uma música mais tradicional aqui pra gente ver juntos aqui, ó, como eu já criei algumas aqui anteriormente. Tinha feito aqui algumas versões aqui do estilão Charlie Brown, por exemplo. E aqui na letra, quando você traz a letra, é importante você trazer, ó, por exemplo, coros, né, que seria a tradução, né, de refrão no inglês. Você deixa a definição entre ali os colchetes, tá? Coros, né, que significa refrão, e você pode definir qual é o sentimento desse refrão. Mais energético, né, o vocal masculino, os power chords bem distorcidos, o contrabaixo naquele funk slap bass. Então você vai ter que ter essa ideia de que
todos os versos, coros, bridge, né, as pontes, precisam estar dentro desses colchetes para que a inteligência artificial entenda muito bem a estrutura da letra que você está utilizando. Fazendo isso, já vai te dar um norte muito legal para que as suas músicas elas tenham um fluxo melhor, tá? Parênteses. Você vai usar parênteses para trabalhar melhor dentro das letras ainda, com estilo de vocal. Então, por exemplo, você pode usar para fazer com que os vocais fiquem, por exemplo, às vezes mais agressivos, ou soem mais sussurrados, ou tenham um tipo específico dentro de um pedaço da letra, você vai colocar ali dentro dos parênteses. Então, breathly vocals, né, seria aqueles vocais sussurrados. Você pode colocar aggressive vocals, você pode colocar, por exemplo, duetos. É dentro dos parênteses que você vai trabalhar na questão da letra, tá? Caso você queira que alguns pedaços da letra tenham vocais específicos. E lá no prompt da música mesmo, por exemplo, você pode colocar no estilo, dentro de parênteses, às vezes, por exemplo, se você quiser que tenha uma guitarra mais distorcida, se você quer dar ênfase, às vezes numa bateria, num teclado, em algum instrumento, você pode também usar o parênteses. Mas lembrando que o parênteses ele é muito mais ligado aos aspectos que vão na letra, tá? Porque ali na hora da letra é que vai fazer com que tenha ali essa dinâmica melhor. Agora, outros tipos de tag e formações, tá? Que são muito importantes. Asteriscos. Se você usa asteriscos, ele vai trazer alguns efeitos sonoros. Às vezes você vai ouvir em algumas músicas alguns efeitos como, por exemplo, uma explosão, ou uma plateia, ou tem algumas músicas que trazem gunshots, por exemplo, que seriam sons de tiro, por exemplo. Dentro desse asterisco é onde você vai colocar. E os efeitos você vai colocar onde? É dentro dos styles, tá? Então você vai trazer aqui asterisco e, por exemplo, gunshot, né? Isso você pode colocar nos styles e também, caso você queira, num pedaço da letra. Mas dentro do style, vai reforçar, tá bom? Então você deixa ali esse gunshot no style e na hora da letra, você vai trazer então, por exemplo, no pedacinho ali que você quer esse tipo de efeito, você vai colocar o asterisco naquele momento da letra. Então, por exemplo, você vai trazer ali dentro do style o gunshot, e aqui também, vamos supor que antes, no verso, a gente vai trazer aqui, ó, verso, antes, logo que se inicia o verso da música, tem o gunshot e a letra da música aqui embaixo, entendeu? Então, você, no verso, vai ter um gunshot, né, junto com o style para poder ter esses efeitos. Então você vai criando tudo isso, tá bom? Maiúsculas, você pode na hora ali das letras mesmo, também colocar em caps lock maiúsculas para intensificar gritos, partes mais intensas. Reticências, isso aqui é para alongamento. Você pode, por exemplo, colocar reticências caso você queira que algum pedacinho da letra se alongue. Então, às vezes ali a gente está com uma letra sendo cantada e no final daquele refrão você gostaria que o A se estendesse. Então, você coloca 3, 4 As, tá? Você pode fazer isso que vai te auxiliar. Você pode colocar junto com esses 3, 4 As uma reticências. Isso vai fazer com que a inteligência artificial cante mais longamente isso. Barras, você pode utilizar para meio que mixar os estilos, tá? Os sentimentos. Então, as barras você usa já, vamos supor que no estilo aqui você quer algo jazz barra contemporâneo, por exemplo, tá? O que acontece aqui? Você está trazendo o estilo jazz, mas num mood mais contemporâneo, ou jazz com uma levada bebop, por exemplo. Então você vai mesclando estilos, você vai colocar, às vezes aqui é um pop, mas é um blues pop, né? Então a barra
quando a gente usa no estilo, é para trazer ali um sentimento misto. 2 pontos. Para trabalhar com uplift ou BPM, tá? É assim, ó. BPM, ele nem sempre vai funcionar corretamente, mas às vezes você quer uma batida, né, de música ali que tá mais ou menos no andamento de 80. Então, nos estilos aqui, você vai colocar o BPM, 2 pontos, 80. Ele já vai entender bem melhor isso também, tá bom? Os hífens você pode colocar para exclusão. Como assim? O hífen, vamos supor que você quer que o seu som lá do BPM 80 seja um blues, né? Um blues tradicional. Só que você não quer que seja um blues rock, você quer aquele bluesão arrastado, tradicionalzão. Então, o hífen, né, que seria a nossa retirada blues rock, por exemplo, tá? Então é para uma coisa bem específica, quando você quer aquele estilo, mas às vezes um subgênero daquele estilo não esteja presente, entendeu? E você pode também, no Advanced Options, você traz também esse blues rock aqui, que vai reforçar que você quer um blues tradicional, arrastado, mas não no estilo blues rock. Você pode utilizar também sempre que cria o seu prompt da música, um sistema para dividir o prompt, tá? Porque assim, ó, se você divide o prompt em estilo, sentimento e instrumentos, o seu prompt fica muito melhor. Como seria isso? Você deixou lá definido que seu BPM é 80, o seu estilo é o blues, você não quer que ele seja blues rock. Então a gente tem aqui o estilo. Qual que é o mood, né? O mood, você pode colocar mood já mais ali vamos supor, num sad, um blues mais sad, tá? Tipo triste, né? Mais carregado. Então você tem o estilo blues, né? Que não é um blues rock. E tem um mood ali, um sentimento mais triste. E por último, você pode colocar, por exemplo, a electric guitar solos. Ou seja, aqui a gente definiu o estilo, o tempo, eu não quero o subgênero de blues rock, eu quero ele num mood mais tristonho, né, mais sad, e quero sons de guitarra elétrica, né, nos solos ali. Aqui a gente define muito melhor, então, o nosso prompt, tá? Então sempre lembra disso também, para dividir ele em 3, vai te ajudar muito. Você não precisa seguir essa regra, mas ela auxilia a manter uma definição melhor, tá? Misturar gêneros. Simples, assim, você pode colocar aí as misturas que você mais gostaria de criar, não tem muita regra, tá? Você pode colocar, por exemplo, até eu dei o exemplo aqui de acoustic folk, né? Que seria um violão acústico ali, mais tradicionalzão, com alguma coisa de synthwave, né? Que seria totalmente oposto. Mas você pode trazer isso, né? Um acoustic folk meets synthwave, por exemplo, tá? Essa mistura de gêneros pode ser usada já no início aqui, que seria os gêneros mesmo, tá? Então você poderia colocar, por exemplo, blues, junto aqui, ó, com synth wave. Ficaria uma coisa bem maluca, né? Você pode trazer aqui, ó. Você tira aqui a vírgula, né? Blues, synthwave, tá? Então, assim, dá para mesclar muita coisa, dá para fazer bastante coisa bacana. A barra, lembrando que é mais para mood, então às vezes é um sad melancholic, tá? Um sad melancholic, por exemplo, né? Tipo, é um triste melancólico, né? Então você vai mesclando tudo isso. Agora, alguns controles mais avançados, assim, a gente trabalha mais aqui na questão do weirdness, que seria a estranheza, o quanto que a IA vai definir o seu som meio esquisito, entre aspas, assim, quanto que ela vai deixar o seu som muito fora do comum. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com ele, tá, dentro ali dos 30%, 40%. Tem gente que deixa nos 50% e vai deixar a IA trazer ali aquela estranheza,
característica mais diversificada do jeito dela. Tem gente que quer algo mais experimental, vai trazer ali, ó, 70%. Se você colocar em 100%, você vai ver que não vai nem sair música, sai um monte de bagunça que não dá para entender nada. Então trabalha aí entre 30% e 40% para manter um som bem coeso, 50% se você quiser deixar algo mais fluido, né? E acima disso é teste, tá? E a influência, o estilo que você vai deixar ali definido no seu prompt, você quer que a IA trabalhe com ele 100%, você quer que ela não saia dessa risca aqui, né? Você vai manter em 100%. Se você quiser que ela traga o blues, mas assim, deixa meio em aberto. Pode ser aquele blues que vai transitar entre os anos 50 e os 70, 80. Vai ser aquele blues mais amplo, assim, mais que vai entre algo tradicional para mais progressista. Você pode trabalhar dessa forma nos 50, abaixo dos 50, 30, tá? Agora, se você quer algo bem em cima daquilo que você define mesmo, você pode deixar aí nos 95, 100%, tá? Vai ficar bem em cima do blusão tradicional, por exemplo, dentro do gospel, seja lá o tipo de música que você está criando, tá bom? Basicamente, se você utiliza, né, essas referências aqui mais avançadas, cara, o seu prompt vai ficar muito bom, não tem muito segredo, tá? Não tem muito erro. Depois que você deixou, então, seu prompt refinado, você cria ali a sua música. Eu vou deixar essa coisa aqui bem tradicionalzona, aqui sem letra hoje, só no instrumental. A gente vai criar esse cara aqui, ó. Enquanto ele vai criando ali, você pode chegar pro final ali, que é o quê? É exportar, né, o seu som e aí trabalhar ele nos aplicativos de mixagem, né? Eu não recomendo você exportar e já usar a música. Eu sempre recomendo você levar para um Pro Tools, para um Cubase, né, para trabalhar a mixagem mesmo. Até eu trouxe aqui uma ideia, né, de uns sons que eu estava criando usando esse tipo de segmentação de prompt que eu comentei com vocês. E aí eu trouxe aqui a divisão de três partes do prompt, onde eu pedi um Hard Psytrance, Hard Techno, Fusion. Então aqui eu pedi o estilo, o BPM, que é 155, e eu fui depois mesclando aqui com os tipos de timbres que eu queria, né? Como eu não trouxe um mood para ele, né? Uma emoção, eu já trouxe direto aqui. Olha, eu quero os kicks, né? Que seria aquelas pancadas ali do bumbo, por exemplo, os graves bem até um pouco distorcidos e muito fortes, com estilos de triplets que a gente vai trabalhar tercinado, com sintetizadores, e eu fui dividindo isso, né, e trazendo esse prompt aqui bem definidinho, seguindo aqueles sistemas que eu trouxe para vocês. Por final, né, eu deixei o mood, tá? Eu não coloquei ele no início, eu coloquei ele aqui mais no final. O teste também ficou bacana. E eu deixei ele ali, o negativo, no calm, né? Ou seja, eu não quero nada calmo, esse tipo de música. Então você, ouve aqui para você ter uma ideia de como que ficou, né? O negócio já viu uma pancada já. Why you keeping breaking my heart?
Que é aquele tipo de música loucura, tá? Fiz algo bem maluco, mesmo que eu tava me inspirando aqui pra criar, pra ter ideia. E depois que você cria a sua música, então, eu recomendo fortemente que você faça a exportação em Steams, que seria isso daqui, ó. A gente criou aqui nosso blues tradicionalzão, ó. Vamos ouvir aqui. Com nossa guitarra, né, distorcida, Electric Guitar Solos, ó. No estilo mais tristonho, né, mais sad. Não quero algo blues rock, né, bem bluesão tradicional, tá? E aí, depois que você criou a sua música, ó, depois que ela tá prontinha aqui, o que você vai fazer? Você vai direto aqui nos 3 pontinhos e Get Steams. Por quê? Você vai conseguir, ó, detectar todos os sons. Olha, ele vai te trazer aqui o extract, tá? Você vai clicar aqui e ele vai extrair track por track da sua música. Depois que você extraiu esse tipo aqui de steams, você vai fazer o download de tudo isso, vai colocar no seu programa de edição favorito, vai trabalhar com os graves, limpeza de filtro, vai colocar reverbs, vai trabalhar ali com a dinâmica de um compressor, caso necessário, vai masterizar, né, mixar, masterizar a sua música, tá bom? Não tem como você deixar tudo na mão do Suno. Até dá, mas não fica com uma coisa profissional, tá? E depois que ele tá detectando todos os sons aqui e extrai tudo isso pra gente, a gente pode fazer esse download em Wave. Eu recomendo fazer em Wave, tá? Existe também a opção de MP3, mas assim, mixar em MP3 não é bacana. Você vai pegar aqui tudo isso aqui, então, em Wave, vai fazer o download desses sons, tá? Que já vem tudo separadinho aqui, ó. E joga lá no seu editor de música e é só fazer a coisa acontecer, tá bom, pessoal? Isso aqui é muito bom também para quem quer, às vezes, colocar o próprio vocal, tá? Então, às vezes, você quer gravar uma música com a sua própria voz e o Suno, às vezes, não tá captando a sua voz, que ultimamente não tá dando muito certo. Você vai pegar esses sons aqui separados, tá? Coloca lá no seu editor de música, grava a sua voz. Você pode fazer a música aqui com a voz do Suno mesmo, baixar ela com a voz do Suno, já tudo editado, tudo separado, e lá no seu editor de música, você simplesmente muta o vocal, só pega ali uma referência do que ele criou, caso você queira, muta o vocal e grava sua voz em cima, né? Então fez aqui o download da Wave, tá? Só download all aqui, manda pro seu editor de música e tá feito. Bom, pessoal, eu tentei trazer algo assim um pouco mais complexo, não sei se eu consegui ser claro nas ideias. Me deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se fez sentido, se tem alguma coisa que você testou que não tem nada a ver, se eu tô viajando na maionese. Quero saber de vocês, tá bom? E terá próximos vídeos trazendo coisas mais técnicas também, de uma forma um pouco mais densa aqui no canal, mas não deixem de trazer suas dúvidas, tá? Na aba comunidade também, fiquem à vontade para ir tirando as dúvidas comigo lá, e eu te vejo numa próxima. Até mais!